Olá, eu sou Eliane Jaqueline Metzner, eu sou planejadora financeira CFP pela Planejar e professora de certificações Ambima. Sou conhecida como a Jaque, então a Prof. Jaque sou eu. Aqui na Academia do Dinheiro nós temos os nossos cursos online, que você encontra o link aqui no descritivo do vídeo, e nós temos também as nossas PQPs, para questão de prova, questões comentadas. Assim você consegue se preparar bem, não é mesmo? Então vamos à nossa PQP de hoje. A utilização do índice de referência benchmark para um fundo de investimento, opção A, permite a verificação do desempenho relativo do fundo. Opção B, limita a atuação do gestor do fundo à classe de origem daquele índice. Opção C, restringe as operações do fundo aos ativos financeiros componentes daquele índice. Ou D, indica que tal fundo tem gestão ativa. Então aqui nós temos um benchmark. Para que serve um benchmark num fundo? Então um benchmark é um modelo de comparação. Deixa eu tirar os óculos que fica melhor, né? Então só de perto. Então assim, o que acontece com o benchmark? O benchmark é um indicador que você vai comparar. Então quando você trabalha renda variável, o indicador vai ser o Ibovespa, vai ser o IBRX. Quando você trabalha renda fixa, vai ser o CDI, Selic. Se for inflação, vai ser IPCA, que inflação também é renda fixa, né? Mas enfim, são os indicadores com relação ao desempenho. Então a opção A diz assim, permite a verificação do desempenho relativo do fundo? Essa opção está certa, porque assim, como que eu vou saber se um fundo rendeu bem ou rendeu mal? É quando eu comparo com alguma coisa, quando eu comparo no mercado com algo que tenha relevância com ele. Ou seja, não adianta eu comparar um fundo de renda fixa com o desempenho da bolsa, são coisas completamente diferentes, né? Então eu tenho que comparar 6 com meia dúzia, então tem que ser dentro do mesmo segmento, dentro do mesmo mercado. Então a opção A eu já vi que está certa, mas como a gente falou, não basta saber por que uma está certa, eu preciso ver por que as outras estão erradas. A opção B fala assim, limita a atuação do gestor do fundo à classe de origem daquele índice? Não necessariamente, porque digamos que eu tenho um fundo de investimento, vamos usar o referenciado DI. Ele vai usar o DI como benchmark, ele é referenciado. Mas o referenciado, eu sei que ele tem que ter no mínimo 95% dos títulos, dos papéis atrelados ao seu índice. Tá, mas e os outros 5%? Ah, os outros 5% são livres. Então, se os outros 5% são livres, então eu já tenho um erro aqui. Ele não limita a atuação do gestor, aquele índice. Ele pode sim dar um limitador, ter um percentual de acordo com a categoria do fundo, mas ele não vai limitar exatamente isso. Ele sempre vai ter uma margem. Por isso que a opção B não é a certa. A opção C diz assim, restringe as operações do fundo aos ativos financeiros componentes daquele índice, ele entra na mesma categoria do anterior. O anterior fala que limita a atuação do gestor à classe de origem e essa fala que restringe aos ativos financeiros componentes do índice. Eles são muito parecidos, né? Mas então assim, nenhum dos dois está certo, porque os fundos podem ter percentuais para livre destinação. Aí não estaria nem limitando e nem restringindo. Então a opção D fala assim, indica que tal fundo tem gestão ativa. Bom, não necessariamente, né? Um fundo ele pode ter gestão ativa ou passiva. Os fundos passivos, eles geralmente visam acompanhar um benchmark. Os fundos ativos visam superar um benchmark. Então eu sempre vou ter o benchmark lá, né? Mas então a função deles pode ser ou superar quando é ativo ou acompanhar quando ele é passivo. Então a nossa resposta certa é a opção A. Pegou? Então muito bem, te vejo no próximo vídeo.